Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho do modelo atômico de Rutherford Bohr, proposto em 1913, e também sobre os íons. Bom pessoal, em uma das aulas anteriores nós falamos de 3 modelos atômicos, Dalton, Thomson e Rutherford. Esse modelo, conhecido como Rutherford-Bohr, foi um modelo em que Bohr aperfeiçoou o modelo de Rutherford e consertou alguns detalhes, algumas coisas que estavam erradas no modelo de Rutherford. O que estava errado no modelo de Rutherford, pessoal? De acordo com o Rutherford, a gente tinha um núcleo bem pequenininho e órbitas circulares, em volta desse núcleo, que seria, essas órbitas circulares seriam a eletrosfera. Na eletrosfera, então, os elétrons estavam circulando nessas órbitas circulares em movimento circular uniforme, rodando. Tudo bem? Bom, iria chegar um determinado momento que esse elétron que estava percorrendo essa órbita circular iria começar a perder energia, porque, claro, o elétron não tem uma energia infinita. Então ele começaria a perder energia, e por ele ser negativo, chegaria um momento que ele seria atraído pelo núcleo positivo. E nesse momento, o átomo seria destruído, entraria em colapso. Então não fazia sentido essa ideia de Rutherford. Tudo bem? Então Bohr foi lá, aperfeiçoou, consertou isso e propôs esse modelo em 1913. Pessoal, no modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, o que tem de diferente? Para ele, o átomo era como se fosse uma cebola. Ele tinha várias camadas. Ele poderia ter uma camada, 2, 3, 4 ou até no máximo 7 camadas. Então aqui eu representei a primeira camada. O núcleo continua igual, com prótons, tudo bem? Um núcleo bem pequenininho, com prótons dentro e nêutrons. Então aqui você tem a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. Aqui eu não fechei, ó, tudo bem? Eu não fechei essa órbita circular, não fechei, porque senão ficaria muito grande. Então eu só coloquei esses riscos para representar cada uma das possíveis camadas. Combinado? Então vamos lá, total de, no máximo, de 1 até 7 camadas no máximo. Então a gente pode representar essas camadas por números ou por letras. Então a camada 1 também é conhecida como camada K, a camada 2, L, camada 3, M, camada 4, N e assim por diante. Tudo bem? O que mais que ele imaginou, pessoal? Que dentro dessas camadas a gente tinha um número máximo de elétrons que poderiam caber em cada uma dessas camadas. Então, na camada K caberiam no máximo 2 elétrons, na camada L caberiam no máximo 8, na camada M no máximo 18, na camada N no máximo 32, na O no máximo 32, na P no máximo 18 e na Q no máximo 8. Para a gente poder decorar essa ordem, olha, é só decorar o 2, fica um pouquinho de fora, a gente decora esses 3 primeiros números, 8, 18, 32, e depois coloca esses números ao contrário. Então, 8, 18, 32, 32, 18, 8. E aí a gente consegue decorar o número máximo de elétrons que podem caber em cada uma das camadas. Tudo bem? Além disso, pessoal, essas camadas têm uma diferença energética, ou seja, a camada, quanto mais afastada do núcleo, mais energética ela é, ou seja, maior energia ela tem. E quanto mais próxima do núcleo, menor energia ou menos energética essa camada é. Essas camadas também são conhecidas como níveis de energia. Além de tudo isso, ele pensou o seguinte, pessoal, que os elétrons, quando eles só poderiam se movimentar dentro das camadas. Eles só poderiam se movimentar dentro dessas camadas e por isso elas também recebem o nome de órbitas permitidas, porque eles só podem se movimentar dentro dessas camadas. E quando eles estão se movimentando dentro dessas camadas, pessoal, eles não perdem nem ganham energia. Por isso essas camadas também são conhecidas como estados estacionários permitidos. Porque dentro dessas camadas eles não estão variando energia, não estão perdendo, não estão recebendo, estão com uma energia fixa, estão com uma energia constante. Tudo bem? Então, isso daí, esses foram alguns postulados propostos por Bohr dentro dessa teoria, tá bom? Bom, dentro desse modelo. O que mais que ele falou, pessoal? Como que seria essa questão da energia? O elétron ele estaria circulando em movimento circular uniforme como o Rutherford havia pensado? Não, não seria assim. O elétron, pessoal, ele pode sofrer 2 processos. Nós chamamos de salto quântico progressivo e salto quântico regressivo. Ou seja, vamos lá. Se eu tenho um elétron aqui numa camada mais interna, esse elétron ele pode absorver energia, tudo bem?
ele pode absorver energia de uma chama, ele pode absorver energia de uma descarga elétrica, e quando ele absorve essa energia na forma de quantum. O quantum, pessoal, é um pacote de energia. Então ele absorve a energia, e quando ele absorve, ele pula, ele salta para um nível mais externo, para um nível mais energético. Tudo bem? Isso nós chamamos de salto quântico progressivo, porque ele está progredindo, ele está indo para um nível mais energético. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o que pode acontecer também, por outro lado, é esse elétron que foi para esse nível mais energético voltar para o nível original. E nisso, essa volta, nós chamamos de salto quântico regressivo, quando o elétron regressa. Só que nesse momento, pessoal, para ele poder regressar, ele precisa emitir a mesma quantidade de energia que ele havia absorvido. Só que na hora de emitir, pessoal, ele emite na forma de fótons, ou seja, na forma de luz, ou seja, ondas eletromagnéticas. Então aqui eu coloquei, ó, luz, uma saída de luz do átomo, ele volta para esse estado, pessoal. Quando os elétrons estão distribuídos nos níveis de menor energia possível, nós estamos falando de um átomo que está no estado fundamental, ou seja, um átomo que está no estado mais estável. Tudo bem? E quando a gente tem elétrons que estão em níveis mais energéticos, quando a gente tem elétrons que receberam energia na forma proveniente de uma descarga elétrica ou de uma chama, quando a gente tem elétrons que receberam energia e que mudaram de nível, então a gente está falando de elétrons excitados dentro do átomo. E nesse caso, quando a gente tem um átomo com elétrons que fizeram essa mudança, um átomo com elétrons que mudaram para um nível mais energético, nós estamos falando de um átomo que está no estado excitado, que é um estado menos estável, tudo bem? Então o estado mais estável é o estado fundamental, e o estado menos estável é o estado excitado. Lembrando sempre que, quando a gente fala de estabilidade, a gente fala de uma situação de menor energia. E quando a gente fala de instabilidade, a gente fala de uma situação de maior energia. Combinado? Bom, pessoal, é um modelo atômico de Rutherford-Bohr que explica, né, as cores vibrantes e variadas que nós temos nos fogos de artifício. Então, quando o elétron retorna do nível mais energético para o menos energético e emite luz, essa luz emitida ela pode apresentar diferentes cores de acordo com o átomo que está sofrendo esse salto quântico regressivo. Então, por exemplo, o estrôncio, quando o elétron dele retorna para o nível original, ele acaba emitindo uma luz de cor vermelha, tudo bem? Já o sódio, quando faz esse retorno, acaba emitindo uma luz de cor amarela. E é com base nessa diferença entre os átomos que eles montam, né, que eles fazem os fogos de artifício, utilizando para cada uma das cores um elemento químico diferente. Bom, pessoal, aqui eu coloquei dois exemplos. Nós vamos aprender a fazer distribuição eletrônica em camadas. Essa distribuição é proveniente do modelo atômico de Rutherford-Bohr, tudo bem? Bom, eu tenho aqui então o nitrogênio, o número atômico dele é 7, lembrando que o número atômico é igual ao número de prótons, então ele tem 7 prótons, 7 cargas positivas. Como isso daqui é um átomo neutro, obrigatoriamente ele tem o mesmo número de elétrons, 7. 7 cargas positivas com 7 cargas negativas se anulam e esse átomo não apresenta nenhuma carga, nem positiva nem negativa, ele é neutro, tudo bem? Bom, pessoal, se ele tem 7 elétrons, vamos então distribuir em camadas, pode ser? A primeira camada é a camada K, ou também conhecida como camada 1. Tudo bem? Nessa camada, como eu expliquei, né, agora há pouco, existem no máximo 2 elétrons. Então eu vou botar aqui, ó, 2 elétrons, tudo bem? 2 elétrons. Só que o nitrogênio tem um total de 7 elétrons. Então, essa camada, ela não vai ser suficiente para representar o átomo de nitrogênio. Então, a gente coloca a próxima camada, Kl, que é a camada 2. Na camada 2, cabem no máximo 8 elétrons. Porém, se aqui eu já tenho 2 elétrons, quanto falta para chegar em 7? Faltam só 5 elétrons. Então, nessa camada aqui, na camada L, tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Tudo bem? Totalizando 2 mais 5, 7 elétrons. Então, a representação em camadas para o átomo de nitrogênio é essa. Camada K com 2 elétrons e camada L com 5.
A camada L pode ter no máximo 8, mas ela pode ter menos que 8. Então, 5 com 2, 7 elétrons. Então, o átomo de nitrogênio tem 2 camadas, tudo bem? E uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar é que a última camada de qualquer átomo, a última, é chamada de camada de valência. Tudo bem? A última camada é chamada sempre de camada de valência. Os elétrons que estão distribuídos nessa camada se chamam elétrons de valência. Então, caso a questão pergunte, a camada de valência é sempre a última camada e os elétrons de valência, os últimos elétrons presentes na última camada. Tudo bem? Pessoal, o bromo, bom, o número atômico dele é 35. Então, Z é igual a P, que é igual a 35. Ele tem 35 prótons. Como ele é um átomo neutro, ele também tem 35 elétrons. Então, por isso, 35 cargas positivas com 35 negativas, zero, anula, e ele fica neutro. Bom, pessoal, então agora a gente precisa distribuir 35 elétrons, né, de acordo com as camadas que nós temos, de K até Q. Bom, a primeira camada, então, é a K. Ela tem, no máximo, 2 elétrons. Tudo bem, pessoal? A segunda camada é a L e ela tem no máximo 8 elétrons. Eu já estou colocando 8 direto porque como tem 35 no total, eu tenho que ir colocando as camadas e o número máximo de elétrons em cada camada até somar 35. 8 mais 2 não dá 10, então ainda tem que colocar uma próxima camada. K, L, M. Na camada M cabem 18 elétrons, pessoal. Tudo bem? Então, na camada M cabem 18. 10 com 18 dá 28. Então, a próxima camada, K, L, M, N, ela precisa ter quantos elétrons? Bom, de 28 até 35 faltam 7. Então, aqui no caso, eu tenho 7 elétrons. Se a gente somar tudo isso, ó, 10 com mais 18, 28, com mais 7, 35, combinado? Um total, então, de 35 elétrons. Lembrando que a última camada sempre é a camada de valência, tudo bem? E esses 7 elétrons presentes na última camada são os elétrons de valência. Então, o átomo de bromo, ele não tem só 2 camadas, ele tem um total de 4 camadas. Pessoal, como aqui fica o núcleo, ó, bem pequenininho, nós podemos, então, assumir que o átomo de bromo ele é bem maior que o átomo de nitrogênio, porque justamente ele tem mais camadas, então ele acaba sendo maior, tudo bem? Só vocês olharem o raio. O raio é a distância do centro até a ponta. Então, daqui até aqui tem uma distância, daqui até aqui tem uma distância bem maior. Então, acaba que o átomo de bromo é maior do que o átomo de nitrogênio. Combinado? Bom, para a gente poder finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos íons. Os íons, pessoal, são espécies químicas que são carregadas. Você pode ter um íon positivo ou um íon negativo. O íon positivo é conhecido como cátion e o íon negativo é conhecido como ânion. Então, pessoal, é só a gente pegar esse T, eu até coloquei com uma cor diferente, para vocês olharem para esse T e imaginarem um mais. Porque o cátion, ele vai ser positivo, ele vai ter uma carga positiva. Exemplos, então, de cátions. Na+, sódio, né, o íon sódio. Aqui a gente tem Mg2+, que é o magnésio. E aqui a gente tem alumínio 3+. Bom, pessoal, de acordo com o número aqui, a gente também tem nomes diferentes. Isso daqui nós chamamos de cátion monovalente, porque a carga é +1 ou só mais. Aqui nós chamamos de cátion bivalente, porque a carga é 2+, tudo bem? E aqui nós chamamos de cátion trivalente, porque a carga é 3+. Bom, o que tem de característica principal no cátion, pessoal? O cátion tem carga positiva e por isso significa que ele perdeu elétrons, né? Às vezes as pessoas se confundem com isso. Poxa, ele perdeu e ficou positivo. Eu vou explicar porque ele perde e fica positivo. Prestem atenção. Vamos imaginar aqui o cálcio neutro. Por que eu sei que ele é neutro? Porque ele não tem nenhuma carga aqui em cima. Quantos prótons ele tem, pessoal? 20. 20 prótons, o número atômico é 20. 20 cargas positivas. Como ele é neutro, ele também possui 20 elétrons. Tanto que 20 cargas positivas com 20 cargas negativas, isso aqui zera, então eu tenho um átomo neutro. Combinado? Mas imaginem o seguinte, que agora eu tenho o cálcio com essa carga 2+, ou seja, o cátion
bivalente do cálcio. O que muda agora, pessoal? Muda sempre o número de elétrons. O número de prótons, o número de nêutrons não muda. A gente só muda nos íons o número de elétrons. Então, o número de prótons continua sendo 20. O número de nêutrons continua sendo igual. Lembrando, pessoal, prótons mais nêutrons dá massa. Então, se aqui é prótons, o número de nêutrons também é 20. 20 mais 20 dá 40. Tudo bem? Então, o número de nêutrons também não vai mudar, mas o número de elétrons vai mudar. Toda vez que a gente observar cargas positivas, nós vamos relacionar essa carga positiva a uma perda. Então, mais um perdeu um elétron. Menos um elétron. Mais 2 mais perdeu 2 elétrons. 3 mais perdeu 3 elétrons. Então, se ele tem uma carga 2 mais aqui, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tinha 20, quando ele perde 2, ele fica com 18 elétrons, ou seja, 18 cargas negativas. Agora a gente faz uma análise. Se eu tenho 20 cargas positivas e 18 negativas, o saldo final disso daí, pessoal, é 2 mais, ou mais 2. Por quê? 18 cargas negativas se anulam com 18 positivas, tudo bem? Mas sobram 2 cargas positivas no núcleo em excesso. E justamente esse excesso, essa carga que sobra, é a carga que aparece aqui em cima no íon, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, 2 mais, isso daí é o cátion bivalente do cálcio. Então, por isso que quando você perde, você fica positivo. Porque quando você perde elétrons, você fica com excesso de prótons em relação aos elétrons que sobraram, tudo bem? Bom, o ânion, pessoal, ele já é uma espécie química com carga negativa. Então, aqui eu tenho cloreto, tenho O2-, tenho fosfato. Aqui, pessoal, ó, Cl- significa que ele ganhou um elétron. Aqui significa que ele ganhou 2 elétrons. Aqui significa que ele ganhou 3 elétrons. Então, isso daqui é um ânion monovalente. Isso daqui é um ânion bivalente, isso daqui é um ânion trivalente. Todos relacionados ao número de elétrons que essa espécie ganhou, tudo bem? Vamos imaginar então aqui a gente tem o cloro neutro, pessoal. Quantos prótons ele tem? 17. 17 cargas positivas. Se ele é neutro, então ele também tem 17 cargas negativas. Então 17 positivas com 17 negativas se anulam e aqui esse átomo então é neutro. Quando ele aparece aqui embaixo com uma espécie diferente, com uma carga negativa, significa que ele não é mais neutro. Então, ele é um íon, nesse caso, mais especificamente, um ânion. Quantos prótons ele tem? 17. Continua sempre o mesmo número de prótons, isso não varia, nem prótons, nem nêutrons, tudo bem? Agora, o número de elétrons vai variar. Como a gente falou, quem fica negativo significa que ganhou elétrons. Nesse caso, ele ganhou 1. Então, se ele tinha 17, aqui ele vai ter 18 cargas negativas. Pessoal, se a gente fizer uma análise, 17 positivas com 18 negativas, o que sobra? Sobra uma carga negativa. 17 positivas se anulam com 17 negativas e sobra uma negativa. Então aqui a gente tem a carga, né, o resultado final como a carga que aparece em cima do íon. Tudo bem? Então vamos pensar toda vez que nós ganhamos elétrons, nós ganhamos cargas negativas. E nós ficamos com um excesso de cargas negativas em relação ao número de prótons. Por isso que quem ganha elétrons fica negativo. Combinado, pessoal? Um beijo, até a próxima.